Hoje eu queria convidar os irmãos, então, a virem a Bíblia na Epístola de Paulo a Timóteo, na primeira delas, no capítulo 3, a partir do versículo 14. Escrevo-lhe estas coisas, embora espero ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não há dúvida de que é grande o ministério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Pai amado, Pai santo, nós te damos graças, Senhor Jesus, pela tua palavra que é tão preciosa, Deus. Que lida, Senhor Jesus, no seio da tua igreja, Pai. É viva, é eficaz, é mais penetrante, Senhor Deus, do que uma espada com 2 gumes, Deus. E é apta a dividir as nossas juntas e medulas, Pai, o nosso espírito, a nossa alma, Deus. Clamamos que o Senhor continue, Senhor Deus, nesse espaço de culto, Pai, falando conosco, Deus, ministrando os nossos corações, Deus, e edificando a tua igreja, Pai, com o amor que o Senhor tem derramado sobre ela, Senhor Deus, desde a antiguidade e todos os dias. Bendito seja o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. E amém. A gente tem caminhado nessas oportunidades de fazer as reflexões e a leitura da palavra no seio da igreja. A gente tem caminhado por esses poemas que estão inseridos dentro dos textos paulinos. Isso a gente já vem fazendo há muito tempo. Também uma série de mensagens que não foi planejada para ser uma série, mas que, à medida que a gente vai investigando esses textos, a gente vai se aprofundando e vai tirando lições que no nosso coração é justo, é necessário compartilhar com a igreja do Senhor. E hoje não é diferente. Nós temos visto como, ao longo de várias cartas, Paulo tem se reportado a problemas eclesiásticos muito concretos, muito práticos, muito imediatos, verdadeiros perigos para a igreja primitiva, para a igreja do primeiro século, em toda a dispersão, em todo o mundo gentílico do Império Romano. E como ele tem resolvido esses problemas com verso e rima, como tem sido a poesia a ferramenta que ele tem usado para alcançar a sensibilidade do povo de Deus e ensinar lições profundas para nós. E passando o meu tempo com as meninas, graças a Deus, Deus tem me dado essa graça de poder passar tempo com elas. Eu tive reparando e refletindo e pensando a respeito de como era a minha infância no departamento infantil que eu frequentava. E assim, de certa forma, eu consigo me lembrar de algumas lições. Eu consigo me lembrar de algumas muito remotas e umas nem tanto. Porque, afinal de contas, há pouco tempo atrás eu era criança, né, senhor Adonis? Mas eu me recordo de professores que tive, me recordo das lições que eu aprendi, eu me recordo, por exemplo, da minha professora de cartas de Paulo, que foi a professora Alice, na classe dos juniores, quando eu completei 9 anos. Me senti muito adulto, porque afinal de contas eu tinha saído do departamento infantil e ido para os juniores, né? Assim, um upgrade, né? Colação de grau. E lá começamos a estudar as cartas de Paulo. E eu lembro dela pedindo para a gente marcar na Bíblia, abrir carta por carta. Paulo, apóstolo de Cristo, chamado para ser. E
as saudações, estão vendo? Essas são as cartas de Paulo, olha, ele assina no início, assina no final. Me recordo do professor que eu tive, já por volta dos meus 12, 13 anos, que estudou com a gente a carta de Timóteo. E eu me recordo, os irmãos vão até me perdoar, porque seguindo no texto, nós vamos ler que muitos apostatarão da fé. E o meu professor nessa época ele era levemente gago. E criança, a palavra apostatar já é engraçada de maneira intrínseca. Mas quando o seu professor tem dificuldade de terminar a palavra, ela fica mais engraçada ainda. Ele dizia que muitos apostatarão e uns 3, 4 tás. Coisas prosaicas, mas veja que eu aprendi a relevância do ministério de Paulo e dele ter escrito cartas entre uma viagem e outra, entre uma cadeia e outra. Aprendi a relevância de cultuar uma vida de exercício espiritual para fugir da apostasia. Lembro da professora Maria do Carmo, e essa é a memória mais remota que eu tenho, na classe dos Cordeirinhos de Cristo, ensinando para a gente a respeito das viagens de Paulo e da travessia dos mares e a importância da missão e o que eram as missões em outros povos, o que eram as missões aqui onde nós estamos. Aprendi o envio quando eu ainda era um cordeirinho de Cristo. Agora, se tem algumas coisas que eu consigo me lembrar, certamente existem outras coisas que eu não consigo esquecer de jeito nenhum. Que são as mesmas lições, mas com alguma pitada de arte na pedagogia. Por exemplo, essa mesma professora Maria do Carmo cantava pra gente: posso ser um missionáriozinho se falar de Cristo, não preciso atravessar os mares. E essas canções, essas cantigas, elas vão povoando o nosso imaginário e ao longo da nossa vida nós vamos revisitando elas. E elas comunicam no nosso coração um afeto profundo que fala sobre a nossa identidade, sobre a nossa história, sobre o nosso convívio e crescimento e edificação como povo de Deus. E eu acho que não é diferente o que Paulo está fazendo. Esse texto que a gente leu, na Bíblia de vocês deve estar deslocado nas margens, porque ele é considerado por muitos pesquisadores um hino antigo da igreja primitiva. E como hino, ele tem essa vocação de ter ritmo, de ter rima, de ter repetição, de ter uma vocação a ser lembrado, a ser memorizado e, de certa forma, contagiar toda a comunidade de cantores, de cristãos, de pessoas que são expostas a esse hino. Isso que parecia para mim um pouco acidental nas cartas paulinas, à medida que a gente senta aqui e vai conversando sobre os textos, a gente vai percebendo que talvez fosse alguma coisa mais metódica mesmo, mais intencional, mais profunda no que Paulo fazia. E a adoração, a liturgia, o momento de culto tem a ver com isso, com essas verdades que, mais do que informam a nossa mente, como Adonias falou na EBD, elas moldam a nossa experiência, o nosso caráter, a nossa identidade. E aí, de vez em quando, eu percebo que talvez, perdoe aqui até a falta de um pouco de orgulho aqui, mas de vez em quando eu vejo as meninas estão lá brincando de boneca, não tem nada a ver, é o momento lúdico delas, se divertindo, e começa a cantar. Elas, sozinhas, espontaneamente. Outro dia desses, a Manuela estava cantando:
Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José. Pois é. Aí eu vi, num determinado momento, as duas que estavam cantando uma música que a gente cantou aqui no Natal. Que é aquela: o mundo que andava em trevas viu uma luz, e sobre os habitantes da terra resplandeceu. Agora vejam vocês, a gente cantou essa música aqui no Natal porque eu cantei ela numa cantata quando eu era criança. E essa música nunca saiu da minha cabeça. Quando as crianças iam cantar no Natal, eu falei, vamos cantar essa música. E elas cantaram no Natal e estão cantando até hoje. E essa repetição, esse legado intergeracional já tem uma beleza intrínseca, já tem um valor relevante. Sim, é bonito de ver que as crianças estão aprendendo. E aí você pensa que, na verdade, a gente está cantando que o mundo que andava em trevas viu uma luz, porque Mateus escreveu isso no Evangelho, no primeiro século. E Mateus escreveu isso no Evangelho no primeiro século, porque Isaías escreveu isso no século VII antes de Cristo. Então, quando a gente se vê dentro dessa corrente, dentro desse fluxo, em que nós damos mão a uma tradição tão antiga, tão profunda, né? Século VII, a gente percebe que talvez a gente esteja andando no caminho certo, né? Talvez a gente deva intencionalmente, como Paulo parece estar fazendo ao longo das cartas, abrir esses momentos para os clássicos, para os textos profundos, para os textos literários, para as confissões de fé cantadas, para os hinos rimados, porque essa liturgia são como janelas que nós vamos instruindo as nossas crianças. É uma abertura para que elas vejam mais longe, para que elas aprendam algo mais distante e fruam um pouco desse significado tão profundo que Deus tem comunicado na revelação dele ao longo dos séculos. A gente vai repetindo, na expectativa de que, num momento de clausura, num momento de aridez, elas possam fazer uma abertura dessas janelas, né? E lançar o olhar delas para o eterno, para o infinito, para o Deus Criador de todas as coisas, que é quem vai poder caminhar com elas, quem efetivamente vai poder ensiná-las por onde elas devem caminhar. E eu acho que é isso que Paulo está fazendo com Timóteo, que é o filho na fé dele. Ele fala isso textualmente, né? Um jovem pastor que é deixado ali na igreja dos Efésios, com a difícil missão de pôr ordem. A gente já teve a oportunidade de conversar um pouco sobre como era cosmopolita, como era complicado, como era fluido tudo naquele mundo, naquele momento do Império Romano, da Ásia Menor, da Acaia, do Mare Nostrum, né? De como tudo isso era uma realidade com a qual Paulo vai lidando e explorando e ensinando o Evangelho por meio dela. E é isso que Paulo está comunicando aqui para Timóteo, está dando a ele um espaço de reflexão. E a gente se pergunta assim, será que elas entendem? Porque repetir, a gente tem uma desconfiança da repetição, né? A gente tem uma desconfiança da tradição. A gente tem uma desconfiança da memorização, porque a gente acha que é uma coisa mecânica. E a gente se pergunta, mas será que elas entendem? É a verdade que eu alcancei refletindo sobre os hinos, as canções infantis e todos esses símbolos que povoaram a minha infância na igreja e que povoam a vida do cristão em cada culto, em cada salmo lido, igual o Lendinho leu aqui o Salmo 113, que talvez
seja um dos poemas mais bonitos que tem nas Escrituras, eu chego à conclusão de que eu acho que elas não entendem, porque eu não entendo. Não tenho uma compreensão capaz de esgotar o sentido de nenhum desses textos. A gente entende eles hoje, daqui a 5 anos, a gente entende eles de novo. E é completamente outro texto. E a palavra é viva, porque ela é uma fonte inesgotável, eterna, de revelação e de sentido. E a gente vai bebendo aos poucos, né? Se fosse tudo de uma vez, como as águas cobrem o mar, né? Toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Nós seríamos afogados por completo, mas nós vamos sorvendo e a gente vai amadurecendo e a gente vai compreendendo o texto. E assim, essa perspectiva de que esses poemas têm sido janelas de entendimento do eterno, do infinito, da revelação profunda de Deus, eu queria comentar o texto brevemente, dona Anaí, sem avançar muito na hora, vou avançar só um pouquinho. E o texto que a gente leu começa assim: escrevo-lhe estas coisas, embora espere ir vê-lo em breve. Uma das tantas lições que esse texto traz, e são muitas, vamos ver quantas a gente vai conseguir fazer, é que a presença pessoal é insubstituível. Paulo está dizendo aqui que a expectativa, o plano dele é ir ter pessoalmente com Timóteo, lá na região de Éfeso. E se a gente lê nas cartas, isso se repete. Quando a gente estudou, por exemplo, aqui a segunda carta de Paulo aos Coríntios, a gente viu que tem um parênteses gigantesco teológico entre Paulo se explicando que planejava ir visitar a igreja e não pôde, e ficou atordoado porque Tito não estava na Macedônia e teve que ir e não pôde comparecer, e ele comunicando como a presença física do apóstolo com a igreja é algo desejável. Então veja, Paulo não estava lá, não poderia estar lá, mas se pudesse, deixa claro, eu já estaria aí, já estaria do seu lado, Timóteo, a gente estaria resolvendo isso junto. E é muito engraçado, porque quando a gente lê o texto, a epístola de Coríntios, como eu falei, também a de Romanos. Em Romanos 15, tem um trecho grande de Paulo falando que planeja visitar a igreja em Roma, e de fato ele vai chegar em Roma em cadeias. E em Romanos 1, tem um texto muito particular, em que Paulo está orando, bem no comecinho da carta dele aos Romanos, ele fala: eu oro para que me seja aberto o caminho, para que eu possa ir ter com vocês pessoalmente, a fim de comunicar com vocês algum dom espiritual. E nessa manhã gloriosa de domingo, em que a gente tem esse privilégio tão grande de ter aqui Lendinho com a gente, Bimael, todos vocês, né? A gente testemunha com os nossos olhos como a presença física dos irmãos, da igreja, é algo precioso, é algo singular. A gente na nossa igreja passou pela experiência de fazer os cultos pandêmicos, né? Cada um na sua webcam. E nada contra a teologia, ou a tecnologia, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Cantar um louvor do lado do Atos não é a mesma coisa do que cantar do outro lado de uma webcam. A textura da voz, a profundidade, a harmonia. Apesar do violonista, né, gente? Vocês me perdoem, mas a beleza da gente contemplar a diversidade na presença. E Paulo está falando que eu quero ir ter, se eu pudesse, eu estaria aí, mas pode ser que eu me demore. E aqui é onde a gente se beneficiou. Porque não fosse a demora, talvez não houvesse a carta, e a gente não
não tivesse diante desse hino preservado ao longo dos séculos. Isso também nos ensina algo, nos ensina que a espera, a demora, também tem o seu propósito. Em 2 Pedro 3,15, o apóstolo fala que a paciência do Senhor significa salvação. Estava ouvindo dois filósofos conversando, um deles crente, ele falava a diferença de esperar de forma passiva e você esperar com esperança, esperar com ansiedade, esperar de maneira contagiante. Ele falava do noivo que espera a noiva, que é um esperar cheio de ternura, de amor, de expectativa. E esse teólogo falou bem assim, e o Senhor Jesus vai voltar. E o colega dele, um ateu convicto, eu já ouvi falar sobre isso. E Pedro, no primeiro século, já estava endereçando essas pessoas que zombam da demora, dizendo: se o Senhor é paciente, se Ele espera para a nossa salvação. E essa demora, as coisas não acontecerem quando a gente acha oportuno, fala sobre o tempo de Deus e sobre o trabalho que Deus faz ao longo do tempo. E não foi diferente. Por causa dessa demora, entre uma demora e outra, Paulo se viu obrigado a escrever essa carta, e essa carta tem duas manifestações, declarações de propósito. A primeira delas lá em Timóteo, no capítulo 1, fala que eu estou escrevendo essa carta para você, e eu te deixei aí em Efésios, em Éfeso, para que você combata as falsas doutrinas. E a segunda declaração de propósito é essa, em que ele fala que eu estou escrevendo essa carta porque se eu demorar, você saiba o que deve ser feito. O que deve ser feito? Saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Aí não tem como ficar dentro do tempo. Vamos tentar, vamos esforçar. A palavra igreja aqui, talvez na sua tradução esteja assembleia, porque já é mais ou menos consensual dentro da tradução bíblica de que a palavra eclésia a esse tempo já tivesse o uso comum e corriqueiro da ideia de assembleia, de reunião de pessoas. Então, o que está sendo dito é que eu estou escrevendo essa carta porque se eu demorar, você já sabe como as pessoas devem se comportar na casa de Deus, que é a reunião do Deus vivo. Então, a igreja, em primeiro lugar, como assembleia, como reunião, como ajuntamento, como coletivo de pessoas que se congregam, que se reúnem em torno da confissão de que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, que é aquilo que a gente vê na confissão de Pedro, no texto em que Jesus está em Cesareia de Filipe com seus discípulos, e é impossível falar de igreja sem falar desse texto, porque é o texto em que Jesus fala de igreja, Mateus 16. E ele fala: sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, igreja é esse coletivo de pessoas. A gente cai na metonímia, né, do continente pelo conteúdo, e acha que a igreja é um edifício, que a casa do Senhor é um templo, é um tabernáculo, é um prédio. Mas a gente tem essa compreensão bastante clara de que Deus não pode habitar em templos feitos por mãos de homens. E ao mesmo tempo a gente tem ao longo de toda a narrativa bíblica a mensagem de que Deus procura tabernacular, habitar, ter uma casa no meio do seu povo. É isso que está sendo dito na aliança abrâmica, é isso que está sendo dito na aliança mosaica, é isso que está sendo dito na construção do tabernáculo, na construção do templo. Em tantos outros momentos em que Deus está falando:
eu quero um espaço de habitação com a humanidade. E aí eu tenho um povo para chamar de meu, constituo uma família que eu chamo de filhos, no meio da criação, e promovo esse encontro entre o eterno e o temporal, tabernáculo de Deus. Essa é a verdadeira compreensão do que é a igreja. Essa comunhão de pessoas que têm o mesmo desígnio, o mesmo propósito de proclamar o senhorio do Messias, a obra de Deus ao longo dos séculos, a salvação de Jesus conquistada na cruz do Calvário, e adorar a Deus em espírito e em verdade. E é esse o papel da igreja. E vejam vocês que a viagem de Paulo ocasiona o surgimento de uma comunidade fiel em Éfeso, que demanda um pastor jovem, um filho na fé, que é Timóteo. Timóteo precisa ser instruído, e ele recebe uma carta de Paulo. E essa comunidade de fé que preserva essa carta e replica essa carta e manda para as outras igrejas locais, e alguns pedaços desses fragmentos vão sendo preservados para inspeção arqueológica, acadêmica, e a gente vê a antiguidade desse texto e como a igreja do Senhor é um milagre ao longo dos séculos, carregando esse legado até ele chegar às nossas mãos. E por isso que o texto nos orienta a entender a igreja como coluna e como fundamento da verdade. Verdade é uma palavra em desuso. É como se a realidade fosse uma opção, não é verdade? Desculpa aí, a verdade ficou um pouco fora de contexto, mas a gente tem que ter consciência de que nós temos esse chamado para conhecermos a verdade, meditarmos na verdade e sustentarmos a verdade ao longo dos séculos, porque foi isso que a igreja fez por nós. E nos chega à nossa mão, no cânon, nas nossas tradições, nos nossos hinos, nos nossos cânticos. E assim que nós sustentamos a igreja como edifício, como lugar de habitação e tabernáculo do Senhor no nosso meio, onde nós, no culto, nos encontramos com Ele. E prosseguindo, o 16 diz assim: não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. E aqui já começa a brincadeira da linguagem. Poema quando fala no próximo verso, mas aqui a gente já tem essa pequena contradição, né? Porque aqui onde está escrito não há dúvida que grande é o mistério, a palavra que é usada é o homologomenos, que seria uma forma adverbial da palavra homologel, que hoje em dia é o nosso homologar, né? Que, se vocês pararem para pensar, é homologos, é dizer a mesma coisa. Então, quando a gente pega o botijão de gás e tem lá homologado pelo Inmetro, aquilo ali significa que o Inmetro está dizendo a mesma coisa que o fabricante, que é aquele bujão segue as normas técnicas. Então, quando na praxe forense você vê lá o juiz homologa o acordo, ele está dizendo que a sentença diz a mesma coisa que as partes concordaram. As partes concordaram que vai ser R$1.000 a indenização. O juiz homologa o acordo. O que ele está falando? Eu digo mesmo. Hoje em dia, já tenho uma percepção de eu confirmo, né? Eu ratifico. Mas no original, aqui está sendo dito: todos falam a mesma coisa, é de conhecimento comum, não há dúvida, certamente. Algumas versões talvez vão ter evidentemente que o mistério é grande. E mistério, que vem da palavra grega que é mistério, não tem mistério nenhum aí nessa tradução, ela tem esse significado de algo escondido,
algo que é de conhecimento de poucos. E aí você tem essa pequena contradição de todo mundo diz o mesmo ou poucos sabem o mistério? É mistério ou é conhecimento comum? E o que Paulo está querendo dizer é exatamente isso. O mistério já foi revelado. O que tinha de oculto ao longo dos séculos, hoje em dia já é claro. E a gente precisa saber olhar com clareza qual que é a essência da igreja, a parte mais importante, mais nuclear desse ajuntamento do povo de Deus, que é a pessoa do Messias, que é a obra de Jesus Cristo, a sua morte e ressurreição, para a nossa salvação, para fazer convergir em si todas as coisas. E aí começa o poema. E eu vou correr com o poema para a gente não fugir tanto do tempo. O poema ele vai contar a história de Jesus em 6 versos, pequeninos. Deus foi manifestado no corpo, é o mistério da encarnação, que a gente conhece dos nossos estudos do Natal, dos nossos estudos do Advento, do Emmanuel, que é Deus conosco, não é verdade? Um Deus completamente outro, completamente divino, que vem à Terra para mostrar para a gente o que é ser humano. Vocês perderam o bonde, vocês não sabem muito bem o que é a plenitude do potencial de ser humano. Então eu vou me fazer humano e vou mostrar para vocês. O Adonias, de uma maneira muito, muito bonita, ali na nossa aula falou, filho, que Jesus foi obediente, e ele encenou a ordem do Deus Pai para o filho, vá e morra pelos pecados das nossas criaturas, né? E é esse tipo de imaginação, esse tipo de cena que a gente precisa despertar a nossa imaginação teológica para a gente vivenciar isso com mais profundidade. Imagina assim, o Pai, eu imaginei, a gente estava sentado ali, eu imaginei assim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo sentado na mesa, no café da manhã, entendeu? Tomando aquele cafezinho bom, mineiro, lá de Minas. E o Jesus meio sem entender ali, o que está diferente, o que vocês estão... E com toda a reverência, o Pai virando e falando, é hoje. Jesus regalando hoje? É hoje. Aí chega Gabriel, é hoje mesmo, ele está aqui. Vamos lá, vamos fazer o que precisa ser feito. Abandona aquela comunhão. Eu sei que o nosso café da manhã é bem gostoso, né? Então ele é um prenúncio de como deve ser na glória. Ele abandona aquilo e vai lá para a Palestina do primeiro século para fugir de um rei doido, que nem judeu era, e parar no Egito, voltar para Nazaré, e parar lá nos rincões da Galileia, e construir essa história que reverbera 2000 anos depois e que incendeia os nossos corações. Ele foi manifestado no corpo, justificado no espírito. Aqui fala sobre justificar, tem um pouco da ideia de declarar o correto, evidenciar o correto. Quando em Romanos fala bem assim, declarado Filho de Deus com poder pela ressurreição dos mortos, é uma alusão a esse credo da igreja primitiva de que Jesus foi vindicado Messias, foi imputado Filho de Deus a ele na ressurreição dos mortos. Então fala-se sobre manifestado no corpo, na carnalidade corpórea, e nós somos a religião do corpo, da corporeidade, isso que nosso Deus se fez carne, mas também somos a religião da esperança do corpo espiritual, de um corpo renovado, de um corpo que há de ser ressuscitado na segunda vinda de Cristo. Um corpo espiritual, Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, 44, em que o que é perecível se torna imperecível,
O que é corruptível se torna incorruptível e o que é fraco se torna forte. Paulo vai dizer que a criação, ela tem expectativa desse momento em que vai ser revelada a glória dos filhos do homem, que nós seremos glorificados para realmente cumprirmos o propósito que nós temos para esse mundo em novos céus e nova terra. Visto por anjos, fala sobre a ascensão de Cristo pública diante de toda autoridade espiritual do reino que para nós é invisível. Colossenses vai dizer que na cruz, Cristo expôs a vitupério, a vergonha, todo o principado e potestade, toda a autoridade espiritual. Então ele foi aclamado, fala sobre a ascensão de Cristo, que ele foi levado para os céus diante de toda a autoridade, de todo o reino cósmico espiritual. E foi comunicado aos gentios, ou a todas as nações, talvez esteja na sua versão. Um negócio que tem esse acoplamento estrutural, né? Comunicado aos anjos e aos gentios, ao mundo dos impuros, dos que desconheciam a aliança, que não guardavam a lei. Essa pessoa de Cristo, do Messias, foi comunicado, e essa palavra do comunicado é quase que declarado rei. É uma coisa que talvez se dissesse de César, de Nero, na época aqui, né? Fala sobre como o senhorio de Cristo foi constituído em todas as línguas, uma Babel ao contrário, porque o mistério de Deus foi transliterado, traduzido para todos os idiomas, para todas as culturas, para todas as etnias, sem acepção de pessoas. Crido no mundo. E aqui, crido é a ideia de pistes, é a ideia que vem do emuná no hebraico, que vem não é uma coisa que você acredita como a gente acredita que força é massa vezes aceleração. É uma coisa que você acredita. Eu estava lendo um livro e eu vi uma alegoria interessante, que o autor falava bem assim, não há como ensinar para uma pessoa como é pegar um gato pelo rabo. Ela só aprende pegando o gato pelo rabo. É o tipo de experiência, esse tipo de aprendizado, esse tipo de conhecimento que é vivo, que vai além do conhecimento abstrato. Ele fala de pistes, emuná, crer, fé. São palavras que falam sobre uma convicção fiel, leal, de aliança, de comprometimento, do povo de Deus com a mensagem de Deus. Crido no mundo e recebido na glória. Nós sabemos que Ele está assentado nos altos céus e que tem um nome que é acima de todo nome, diante do qual todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar. Eu prefiro começar desde já, não sei vocês. Quando chegar nesse dia que todo mundo vai ter que se dobrar o joelho e confessar o senhorio de Cristo, eu pelo menos não quero passar a vergonha de nunca ter feito isso antes. Mas esse poema de 6 versos que reconta a história de Jesus e, de certa forma, nos convida a revisitar tudo que Deus fez por nós ao longo dos séculos, ele também pode ser visto como 3 versos com oposições: corpo, espírito, anjos, gentios, mundo e glória. E nesses opostos, nesses pontos de distanciamento, o poema nos convida a enxergar, a fazer convergir todas as coisas naquilo que é realmente o centro de toda a revelação, de toda a nossa fé, de toda a nossa adoração, que é a pessoa de Cristo Jesus. Ele que é a plenitude de todas as coisas. E aprove a Deus fazer convergir nele todas as coisas. Então, quando Paulo fala bem assim, como se deve comportar na casa de Deus?
que é a Assembleia do Povo de Deus, baluarte da verdade. Como? Com a confiança, a certeza, a vívida imaginação de que Jesus está no meio do seu povo, que Jesus está no centro do nosso coração, de que Jesus está de braços abertos, de capa a capa da Bíblia, nos convidando a ter com Ele uma epopeia, né? Uma longa novela de cavalaria de Deus chamando a humanidade de forma ativa. Desde a antiguidade não se viu e nem jamais se ouviu de um Deus semelhante a ti que trabalha por aquele que espera e confia no Senhor. Ele está trabalhando ao longo dos séculos. E eu não sei vocês, mas quando eu olho para a carne, para o Espírito, quando eu olho para os anjos e para os gentios, quando eu olho para o mundo e para a glória, e eu vejo Jesus trazendo e fazendo convergir tudo nele, eu me sinto compelido, inspirado a correr para a pessoa de Cristo Jesus. Então, o meu convite como igreja é que vocês também atendam esse chamado. Ouçam que ao longo dos séculos Deus está repetidamente nos convidando a um encontro com Ele, um encontro pessoal, um encontro genuíno, um encontro verdadeiro. E é para lá que eu quero ir. Eu quero viver esse encontro diariamente. E como irmãos, eu quero convidar cada um de vocês a fazer também essa jornada comigo. Vamos orar. Pai amado, Pai santo, nós te louvamos, Senhor Jesus, pela instrução que o apóstolo Paulo deu a Timóteo, Deus. De que a ordem da igreja, papai, a instituição, Senhor Deus, da Assembleia do teu povo, Senhor Deus, é uma decorrência imediata, Senhor Deus, inerente, Senhor, da obra que o Senhor vem fazendo ao longo dos séculos, Pai, na qual o Senhor nos convida a participar, Deus. Oh, Senhor Jesus, como foi lido aqui no Salmo 113, o Senhor se inclina, Pai. Como foi dito aqui, Senhor Deus, o Senhor trabalha desde a antiguidade. E o Senhor tem nos deixado esse texto, Pai, para que nós tenhamos a compreensão, Deus, de que o Senhor está de braços abertos, de que o Senhor nos espera, de que o Senhor nos procura. Oh, Deus, como diz a Tua palavra, o Senhor tem um espírito de ciúme, Senhor Deus. Oh, Pai, nos dá a sensibilidade, Deus, nos dá a graça, Senhor Deus, de olharmos para Ti e desejarmos só a Ti e corrermos para Ti, Deus. Em nome santo de Jesus, nós pedimos que como igreja o Senhor nos dê também a graça, Pai, de no caminho educarmos os nossos filhos, prepararmos a próxima geração, Senhor Deus, para essa jornada. E que nós, assim como eles, Senhor Deus, tenhamos o dom espiritual, a dádiva divina, Senhor Deus, de abrir as nossas redes, Deus, e arrastar conosco, Senhor Deus, os nossos irmãos, Pai, até a pessoa de Cristo Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Assim clamamos, Senhor Jesus, aviva a Tua obra no nosso meio e faz da Tua igreja, Pai, um baluarte da verdade, Senhor Deus, a cada dia. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém.